nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Conta-se na biografia de Lincoln que, além dele ter sido um dos maiores presidentes daquela nação, Lincoln também foi um grande abolicionista. Abraham Lincoln conseguiu manter unida a sua nação durante uma guerra civil. E durante esta guerra ele lutou com unhas e dentes para abolir a escravidão lá nos Estados Unidos da América. Na sua biografia fala que um dia Lincoln passava à frente de um mercado de escravos. Colocou a mão no bolso, percebeu que havia alguma quantia, entrou naquele mercado e decidiu arrematar, comprar um escravo, para logo em seguida libertá-lo. E assim foi feito. Pela quantia que Abraham Lincoln tinha, deu para arrematar uma jovem escrava, recém-saída da adolescência. Lincoln, então, com a documentação em mãos, chamou aquela jovem escrava, entregou-lhe todos os documentos e disse: podes ir. Ela não foi. Aí ele: podes ir, és livre. Ela continuou parada, estática. Afinal de contas, ela não sabia o que era ser livre. Foi escrava durante toda a sua vida. Veio de família escrava e não sabia o que é esta tão sonhada liberdade. Abraham Lincoln, então, com a sua paciência, levou aquela jovem para um banco numa praça e começou a conversar com ela, explicando o que ela poderia fazer com aquela documentação. Abraham Lincoln então disse que ela poderia ir e vir, poderia trabalhar de maneira remunerada, não sofreria mais açoites. E aquela jovem, pela primeira vez, depois de vários anos, sorriu. Colocou aquele sorriso largo nos lábios. Abraçou Abraham Lincoln, agradeceu muito. E Lincoln agora disse: podes ir, és livre. Ela disse: não vou. Vou com o Senhor. Vou servir o Senhor até o resto da minha vida. E assim aquela jovem, agora ex-escrava, foi trabalhar com Lincoln e trabalhou com a família dele até o fim da sua vida. Aquela mulher nunca tinha visto Abraham Lincoln, mas a partir do instante que o conheceu, passou a amá-lo, porque ela não queria nada em troca, só queria servi-lo. Isso é amor, não querer nada em troca. Amor é algo incondicional. Assim somos nós, escravos dos nossos erros, cometidos na nossa milenar existência. Muitos erros, vivemos algemados a um passado que nos prende ao orgulho, ao egoísmo,
à devassidão, o amor às coisas materiais. Um dia apresentam para nós alguém que pode nos ajudar a sermos livres. A princípio não sabemos o que fazer, não conhecemos a liberdade, ficamos presos ainda nos nossos erros. Este alguém é Jesus. E a partir do instante que conhecemos Jesus, passamos a amá-lo. Porque é impossível conhecer Jesus e não amá-lo. É impossível amar Jesus e não segui-lo. Então Jesus aparece como o maior personagem da história da humanidade. Assim como fala o filósofo Ernest Renan, da Academia Francesa de Letras, lá do século XIX. Todos os personagens conseguiram lugar na história. Jesus dividiu a história em duas. Segundo Emmanuel, a vinda de Jesus marca o início da evolução espiritual da humanidade. Jesus, o governador, a maior alma, o maior espírito que passou por essa terra, veio ele próprio nos ensinar o caminho da liberdade. Jesus mudou os paradigmas da vida da terra, colocou o amor como sendo o foco principal. Jesus nos apresentou uma vida futura, uma certeza que a vida continua. E em qualquer dificuldade que estejamos, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis atormentados, todos vós que sofrem, eu vos aliviarei. Porque é suave o meu jugo, é leve o fardo que Jesus nos pede. Jesus pede apenas que nós nos amemos. Apesar disso, 3 séculos após a sua passagem, 3 séculos depois daquela maravilha que foi o Sermão da Montanha, que segundo Mahatma Gandhi, se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E mesmo assim, 3 séculos depois, a humanidade desvirtuou todos os ensinamentos trazidos pelo Cristo. O Império Romano, junto com a igreja recém-criada, tomaram gosto pelo poder. E, ao invés de unir as nações, o Império Romano esfacelou todo o planeta, todas as populações conhecidas à época, e nos fez mergulhar em um período de quase 1000 anos, onde os historiadores chamam de Idade Média. Idade Média, onde praticamente não evoluímos espiritualmente. A humanidade terrestre passou praticamente quase 1000 anos estagnada. Embora não devemos nunca temer, porque esta embarcação tem no leme Jesus. Se o Cristo está no comando, não há o que temer. E mesmo assim, muitas almas ganharam gosto pelo poder, mataram, houve guerras, mataram em nome de Deus, mataram em nome de Jesus, decapitaram, queimaram pessoas vivas. Mas a misericórdia divina nunca cessa.
O nosso Criador é misericordioso e quer que cada um de nós evolua. E aquelas mesmas almas que conviveram com o Cristo, que foram contemporâneas do Cristo, reencarnaram durante todo esse período escuro da humanidade, para não deixar a chama do amor apagar. Vários homens com conhecimento acima da média nos apresentaram as leis da natureza. Foram criadas as ciências físicas, químicas, biológicas. Houve a Revolução Francesa, vários filósofos nos trazendo liberdade, fraternidade, igualdade. A independência dos Estados Unidos da América, a abolição da sua escravatura, tudo isso preparando a vinda daquele conhecido como o Consolador, prometido pelo próprio Cristo. Em João, nos capítulos 14 e 16, encontramos algumas passagens onde verificamos que os discípulos estavam tanto quanto ansiosos, porque Jesus já sabia que a sua missão estava por terminar, encarnado aqui nessa crosta. E os discípulos temiam ficar sozinhos. E Jesus disse que eles se acalmassem. É preciso que eu vá, mas eu não vos deixarei órfãos. Mais tarde enviar-vos-ei o Consolador, que irá restabelecer tudo, que vai explicar tudo. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus, a grande maioria não conseguiram perceber a grandeza das suas lições. Ainda hoje não conseguimos. Como aprendemos, luz demais pode deslumbrar, ofuscar, mas pode não ensinar. Resultado: várias daquelas pessoas não compreenderam a verdadeira missão de Jesus, o que é o verdadeiro cristianismo. E em 1799, no último dia do ano, dia este que estava marcando o início de uma nova era, nos planos espirituais superiores, vários prepostos do Cristo se reuniram, vários desencarnados, vários encarnados durante o sono físico se reuniram em grande assembleia, dentre eles Napoleão Bonaparte. Napoleão então recebeu a revelação que ele seria a pessoa a unir as nações, a trazer a paz para a humanidade. Meio atordoado, porque ele ainda estava encarnado no sono físico, no meio daquelas almas brilhantes. Conta lá Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vários filósofos, Platão, Sócrates, Rousseau, Montesquieu, vários cientistas, Santo Agostinho, Francisco de Assis, todos para dar esta informação a Napoleão Bonaparte. E um espírito se destacava ao lado dele, o aparando o tempo todo, daquele que iria reencarnar em 1804, em Lyon, na França. Allan Kardec, que foi escolhido como aquele que iria organizar as ideias de toda essa
orbe de espíritos. Ao voltar ao plano físico, durante o sono, Napoleão não absorveu aquelas ideias e deu no que deu. Guerreou, tomou gosto pelo poder, se intitulou imperador e muitas pessoas morreram. Mas Allan Kardec renasceu, reencarnou e seguiu o seu caminho. No século XIX, um século conhecido como o século das luzes, pois era o século onde a ciência fervilhava na Europa. A ciência positivista, aquela que tudo deveria ser comprovado pelas experiências no laboratório, estava em voga na Europa, principalmente na França. É um período conhecido onde muitas pessoas falam que houve um naufrágio da fé. Houve um naufrágio da fé. Só para interromper um pouquinho, tem um Citroën preto, placa PEO 6629. Está obstruindo a entrada e a saída de um imóvel aqui vizinho. Então, pede-se que vá retirar. Então, Citroën PEO 6629. Por favor. Então, Allan Kardec, ele traz para nós, codifica esse espiritismo que é o cristianismo redivivo e queria divulgar uma nova religião, mas foi orientado pelos bons espíritos que se ele lançasse uma nova religião, poderia também cair em descrédito, como tantas outras à época. As religiões não mais davam o consolo necessário à parte daquela população que já tinha um conhecimento científico avançado. E Kardec, desde então, nunca mais deixou de dizer que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Ou seja, não deixa de ser uma religião, porque nos traz uma consequência moral. O Espiritismo é ciência, sem sombra de dúvidas. O Espiritismo é obra também do homem encarnado. O Espiritismo que nos traz as leis que regem o plano espiritual, o plano material, a relação entre esses dois mundos. Essas leis, elas não chegaram prontas nas mãos de Allan Kardec. Vários espíritos se manifestaram, como está lá na codificação. Há espíritos que acreditam que ainda estão desencarnados, mas nenhum espírito chegou dizendo isso para Kardec. Apenas manifestou-se como encarnado estivesse, e daí do exemplo veio a lei. O Espiritismo é sim ciência, porque nos traz uma maneira diferente de encararmos aquilo conhecido como fé. Uma palavra tão pequenininha, né? Fé. Mas que tem conotações das mais variadas possíveis. Chegarmos no dicionário, fé, a primeira das três virtudes. Fé serve de dogma, de base para os dogmas de alguma religião. É esperança. Se perguntarmos a algum teólogo, é capaz que escutemos: fé é algo que é uma dádiva de Deus. Significa que uns têm, outros não. Ou seja, existem filhos diferenciados. Uns têm mais fé, outros menos, outros nem fé têm. Ou seja, é uma fé cega que nos leva a cometer erros, perseguições, preconceitos de raça, de cor, de religião. Houve guerras, como foi dito aqui, em nome de uma fé cega. Faltava justamente aquilo que Allan Kardec nos trouxe:
Fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. Razão. Segundo Emmanuel, passamos verdadeiramente a ter fé quando não mais falamos eu creio, e sim quando falamos eu sei, eu tenho uma certeza matemática, que existem espíritos, que o Cristo está entre nós, que Deus existe. Isso é uma certeza que devemos ter. Segundo também Emmanuel, a fé é algo inerente à alma. Significa que desde o instante que a alma é criada, ela tem fé. Mas como somos espíritos em evolução, a nossa fé também evolui, saindo de uma fé cega, até um dia chegar em uma fé divina, não mais religiosa. Fé não é inerente à religião, é inerente à alma, faz parte da alma. Ela é gradativa, significa dizer que se nos depararmos com uma pessoa de fé inquebrantável, não é que ela nasceu assim, é que ela já lutou consigo mesmo várias batalhas, já passou por vários tormentos na vida e hoje tem uma fé inabalável. Ele não foi um beneficiado sem esforço, sem trabalho. Então, o Espiritismo é ciência, mas é filosofia. A filosofia, como todas elas, nos trazem as respostas dos porquês da vida. Por que sofro? Por que uma criança nasce defeituosa? Por que uns nascem doentes, outros ricos, outros pobres, outros saudáveis, belos, inteligentes, outros débeis? O Espiritismo nos traz as respostas. Então o Espiritismo é, sim, filosofia. Mas nunca esqueçamos que o Espiritismo é, sim, religião e cristã. Primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Talvez o Espiritismo não seja uma religião como outras, que tem dogmas, imagens, cultos, hierarquia. Mas no sentido do religare, religião, do religar o Criador, o Espiritismo é sim religião. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta ao primeiro questionamento do Livro dos Espíritos. Então Kardec nos mostra que Deus é o ponto de onde devemos iniciar tudo. Somos todos criaturas vindas de Deus. Tudo que existe no universo vem de Deus. Aí alguém diz: mas eu queria ver Deus com esses olhos de carne. Impossível. Quer ver Deus? Conheceis o Criador pelas suas obras. Olhemos o universo, leis perfeitas, imutáveis, irretocáveis. Analisamos o espaço, o universo, os astros dando voltas elípticas ao redor de uma estrela, formando os sistemas solares, que dão órbitas elípticas ao redor de outros sistemas planetários, formando galáxias que dão voltas elípticas em torno de outras. Resultado: lei de atração, repulsão, magnetismo, gravidade, perfeitos. Se chegarmos no nosso microcosmos, lá no interior dos nossos átomos,
vamos ver partículas dando voltas elípticas ao redor de um núcleo. Coincidência? Não existe coincidência, como fala Albert Einstein. A natureza não joga dados, não há acaso. A mesma lei que rege o universo, rege esse universo interno que somos cada um de nós. Então, estamos todos envolvidos por um verdadeiro oceano, de amor, que brota diretamente do Criador. Respiramos, caminhamos na expansão mental de Deus. Veja que maravilha, passamos as 24 horas do dia respirando a expansão mental de Deus, porque tudo que está ao nosso redor nos liga diretamente ao Criador. Então andamos, respiramos, nos alimentamos de Deus. Essas leis perfeitas, e Kardec pergunta, então, se somos todos criaturas vindas de Deus, onde é que está escrito então esta lei? Está lá a questão 621 da consciência. Ora, se está na consciência, porque a gente não lembra. Verdade. Às vezes até lembramos e desprezamos. É por isso que durante toda a história da humanidade, vários reveladores vieram nos mostrar essa lei que é perfeita, a justiça divina perfeita. Veio Moisés nos trazer um Deus único, nos trouxe o decálogo, aprendemos com Moisés o que não deveríamos fazer: não matar, não roubar, não adulterar. Quando a gente ouve Moisés, as leis mosaicas, a gente lembra logo do dente por dente, do olho por olho. Mas até aí é uma justiça, porque até então, se uma pessoa tivesse um animal roubado, aquele que se sentiu justamente prejudicado poderia ir na casa do outro e matar todo mundo que lá vivesse e ficar com todos os seus bens. Pelo menos o dente por dente, o olho por olho, dava o quê? Mais ou menos uma lei que dá o início de uma causa e um efeito. O início de justiça. A gente esquece muitas vezes que na lei mosaica está lá Deuteronômio, em Levítico: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem amor na lei mosaica. Só que depois o próprio Jesus nos revela esta maravilha deste Criador, não mais aquele Criador raivoso, aquele Criador que fulmina um pecador com um raio. A justiça agora é vista como a lei do amor, com a lei do amor. Jesus não mais tratava uma pessoa infrator das leis, não julgava. O que ele fazia? Tratava-o como um doente e dava um remédio: amor. E Jesus educava, o maior educador que passou por esse planeta. Porque educar vem do latim educare, retirar de dentro, extrair de dentro. Então a educação é de dentro para fora. Pedro, guardai a espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferida. Lei da causa e efeito. Quando Jesus curou aos sábados, vieram questioná-lo, ele disse: se um animal seu cair num fosso, você vai deixá-lo morrer só porque é sábado? Fez todos aqueles pensarem, buscarem a razão. Quando os doutores da lei levaram para ele a mulher adúltera, o que ele fez, o que ele disse, fez aquelas pessoas que estavam com as pedras pensarem: atire aquele que nunca pecou.
ajudou na educação daquelas pessoas. Quando a mulher adúltera se aproxima dele, ele pergunta: cadê aqueles teus acusadores? Te condenaram? Não, eu também não te condenarei. Agora vá e não peque mais. Fez com que ela pensasse. Fez com que ela pensasse. Depois vem a revelação do Espiritismo, trazendo o cristianismo redivivo. O Espiritismo não criou o mundo espiritual, viu? O Espiritismo não criou o médium. O Espiritismo não criou a comunicação mediúnica. O Espiritismo, digamos, organizou essas leis e nos trouxe de maneira clara, cristalina, tornando essa lei palpável para todos nós. O Espiritismo parte de Jesus sempre. Não acrescenta nada na moral do Cristo. Um grama sequer. A moral do Cristo. Então o Espiritismo, ele nos revela uma lei justa, uma lei divina perfeita. Eu sofro, Deus existe, Deus é justo, meu sofrimento é justo. Algo lógico. Então temos que pensar assim: Deus está me castigando, Deus não castiga. Agora a dor educa. O Espiritismo nos explica isso. E o Espiritismo nos explica que as dores da alma, esses erros que provocam as dores, eles devem ser consertados. A lei da causa e efeito, nós não pagamos todos os erros cometidos em todas as existências em uma única. Pegue a folha corrida de Rogério aqui. Quantas vezes ele adulterou, matou, enganou, suicidou-se. Se eu tivesse que pagar tudo numa vida só, eu ia ter que morrer umas 205 vezes. Então, temos uma moratória. E devemos pagar com trabalho. Amando sempre. Atravessando sempre a porta estreita. O Espírito, pelas mãos de Divaldo Franco, mostra que aquela mulher adúltera, ela, depois do encontro com Cristo, ela foi à noite conversar com ele e arrependeu-se, denotou arrependimento. Fala-se que aquela mulher foi encontrada numa tapera cercada de leprosos, cuidando das feridas. Ou seja, ela não errou mais. Conta até que certo dia ela recebe em suas mãos um homem caído, desfalecido, sem falar coisa com coisa. Ela o reconheceu, tratou das suas feridas, e ele falava de que tinham corrido tempos atrás e que queria encontrar sua esposa, era o marido da adúltera, e ela tratou das suas chagas. Ou seja, ela pagou o mal com o bem. Ela praticou caridade. Fora da caridade não há salvação, não é fora da religião, não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Não há salvação. E Kardec pergunta, questão 886, o que significa caridade? Assim como Jesus pensava, o que é que Jesus diz o que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdão às ofensas. Olha aí, veja como é fácil ser caridoso, ser benevolente, ou seja, sermos brandos e pacíficos. Ou seja, Jesus condena todo ato de revolta, todo ato de vingança,
ser indulgente. Ou seja, a gente aponta os defeitos dos outros, julgueis e serás julgados com a mesma intensidade. E perdão às ofensas. Eita, isso é difícil, né? Perdoar as ofensas. Erram conosco, o nosso orgulho diz: não vou engolir essa ofensa, e pago ofensa com ofensa. Quantas vezes a gente mesmo não diz ou ouve alguém falar: eu gosto de fulano, por quê? Ele falou com ele, ele responde na hora, bateu, levou, ele é que está certo. Quantas vezes nós não falamos isso? Ou então acontece conosco, né? Vamos para casa, mas aquele chefe, aquele meu patrão, meu Deus, aquele professor lá do colégio, aquele motorista lá na rua, eu devia ter respondido, mas deixa, tá? Amanhã eu digo algumas boas verdades a ele. Passamos a noite toda remoendo aquele ódio. Jesus condena isso. Contra as leis. Contra as leis. Se então amar o próximo é necessário, é algo indispensável para a caridade, imagine amar os inimigos, orar por aqueles que vos caluniam. Deus me livre, perdoa não. Ou então diz: eu te perdoo, mas não quero te ver mais na minha frente, nem pintado de ouro. Quantas vezes nós já não falamos isso? Eu te perdoo, mas por dentro, tudo que o carro passa por cima. Quantas vezes a gente já pensou assim? Não é verdade? Esse não é o verdadeiro perdão. Mas também amar o inimigo é complicado, é. Mas quando Jesus diz amar o inimigo, não é ficar abraçando o tempo todo, querendo dar beijo, fazer carícias. Tem alguém que quer nos matar, que quer nos prejudicar. Amar o inimigo, usando o raciocínio lógico, a razão, a fé racional, é possibilitar uma reconciliação. Dá a possibilidade de uma reconciliação. É perdoar e não ter sentimentos ocultos. Se alguém vos bater numa face e oferecer a outra, tá bom, eu dou-lhe um tapa. Mas ninguém disse que é para você bater de um lado, bata do outro. Não. Não é assim. É pagar o mal com o bem. Se alguém, um salteador, vier nos roubar e querer a nossa túnica, entrega tudo a ele. Se alguém nos forçar a andar uma légua, sigamos 1000 com ele. Mas o nosso orgulho muitas vezes acha isso uma fraqueza. Não conseguimos entender que é melhor ser enganado do que enganar. Sofrer do que fazer os outros sofrer. A grandeza disso é algo absurdamente grande e a gente não consegue muitas vezes captar. Que se alguém fizer o mal conosco, oremos por ele, que um dia ele não faça mais isso. Será que estamos prontos? Mas isso nos dá o quê? Se nós realmente seguirmos essa doutrina, isso nos dá uma paciência, porque temos a certeza que bem-aventurados são os aflitos. Foi Jesus que prometeu isso a gente. Se Jesus nos promete que bem-aventurados são os aflitos, por que eu vou fazer do meu sofrimento uma tempestade? Eu sou cristão, então eu tenho que seguir os seus preceitos, suas palavras, seus exemplos. Ter aquilo que se fala muito no Espiritismo: resignação.
não há acomodação. Ah, é porque Deus quer. Aí cruza os braços. Não. Lutar. É uma fé dinâmica. Uma fé em Deus, mas uma fé dinâmica. É a lei do trabalho que nos faz evoluir. Então, temos que ter resignação. Sempre. Somos cristãos. Mas do que adianta falarmos Senhor, Senhor, se não seguimos os seus preceitos? Porque todos aqueles que se intitulam cristãos dizem Senhor, Senhor. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Aquele que ouve a palavra de Jesus, que entra pela mente, passa pelo coração e chega até as mãos, trabalho, é como está no Evangelho, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre rochas, vem a tempestade e nunca vai derrubá-la. É preciso, como foi dito aqui no exórdio, que coloquemos Jesus realmente em nossa casa mental. É necessário que cada um faça a sua reforma íntima. Exemplos aí temos aos montes. Um Francisco de Assis, um Chico Xavier, Saulo de Tarso, depois Paulo. Dizem que Paulo evoluiu quase 1000 anos em uma única encarnação. Veja como ele trabalhou. Há muitos exemplos. Joana de Cusa, Maria de Magdala. O exemplo de Maria de Magdala é formidável. Maria de Magdala é aquela mulher cortesã de Roma, bela, onde os grandes homens de Roma caíam todos aos seus pés. Era uma mulher perigosa, porque conhecia os segredos daqueles senadores romanos, daqueles soldados, daqueles generais romanos. Certo dia, ela ouve a palavra do Cristo. Nunca mais foi a mesma. Desde então, Maria de Magdala sente um vazio em seu coração. Aquela vida mundana, banhada a joias, vinhos, festas, perfumes, orgias, já não preenchia mais o seu coração. Certa feita, ela foi na casa de Simão, onde sabia que Jesus estava lá, conversando com todas aquelas pessoas. O Simão olhou para ela: o que essa mulher faz aqui? Ela cai aos prantos aos pés de Jesus, chora copiosamente e enxuga as lágrimas dos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Maria ergue a cabeça, diz: não posso, envergonhada, porque as pessoas, quando olhavam nos olhos de Jesus, abaixavam a vista, não conseguiam mirar nos seus olhos, principalmente se tivesse com o coração recheado de pecados. Ergue, Maria, eu sou uma pecadora, o amor cobre uma multidão de pecados. Vê, Maria, essas mães, esse amor de mãe com essas crianças. Ela: desgraçada eu sou, Senhor, que nem mãe posso ser. Jesus diz: então seja mãe dessas criaturas que não têm mãe. Ame, Maria, ame. Depois do Gólgota, da crucificação, os discípulos, meio que desnorteados, não sabem para onde ir. A primeira pessoa que viu Jesus após a crucificação foi quem? Maria Magdala. Não foi a sua mãe, grandíssima mulher. Não foi nenhum dos seus discípulos, foi Maria Magdala, a ex-pecadora de Magdala, a ex-convertida agora de Magdala. Foi ela que viu Jesus. E
Quando Jesus apareceu e disse que todos fossem ide e pregai, ela quis ir, mas disseram, não cabe, não pega bem, Maria, tu és uma mulher do passado e tal. Ela ficou triste, não podia ir, mas resignou-se. Certo dia ela vê uma quantidade de leprosos se aproximando, lá na margem do Tiberíades, perguntando por aquele Messias que curava as chagas. Ela conta o que aconteceu e ele chora. Mas ela lembra das palavras, que ela deveria ter fé e deveria ajudar o próximo. E começou a repetir as palavras de Jesus. Aquelas criaturas sorriram. Logo, logo vieram os guardas e expulsaram todos para o vale dos leprosos. Ela não pensou duas vezes, foi junto. Ficou lá anos e anos cuidando das feridas de crianças, de idosos, cozinhando, lavando. Até ela mesma adquirir aquelas chagas. Estava prestes a morrer, já sabia que iria morrer. Queria rever alguns cristãos. E foi em busca daquela cidade onde estavam todos aqueles amigos cristãos. Antes de chegar à cidade, ela cai desfalecida. É recolhida por uma família cristã. É levada para uma cama. Passa dias sem conseguir nem abrir os olhos, sentindo dores imensas no peito, sem conseguir nem respirar. Certa manhã ela acorda, sem sentir dor, olha para o seu peito e vê um halo de luz saindo dele. Não sentia mais dor. E escuta aquela voz, dizendo: Maria, amastes muito, atravessaste a porta estreita. Vem, Maria, eu estou aqui. O próprio Jesus veio receber Maria. Vivemos em um mundo de expiações e provas, onde a felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade não é deste mundo. As vicissitudes vão acontecer, mas temos os exemplos. Quantas vezes lemos um livro, assistimos um filme, escutamos uma história, pessoas que tiveram uma vida cheia de dificuldades e conseguem vencer, e nós ficamos estimulados com aqueles exemplos. Temos nós que ser também exemplos para aqueles que nos cercam, isso também é caridade. Devemos encarar o sofrimento da vida olhos nos olhos e com a certeza da existência de um Deus misericordioso, de Jesus, que é o nosso guia e modelo. E vamos superar todas essas dificuldades. Encaremos realmente as dificuldades com alegria, com um sorriso nos lábios. Como diz o Espírito Meimei pela psicografia de Chico, né? Sorrir trabalhando e aprendendo, amando e ajudando, sempre. E lembra-te que o sorriso é o orvalho da caridade. E que em cada dia renascente, temos aí um sorriso de Deus. Então devemos sempre encarar as dores de frente e manter a alegria, porque por mais revolto que o mar esteja, Jesus está no comando dessa embarcação. Ela não vai adernar, ela não vai virar. Como diz a música, a letra musicada e trazida para o português de Charles Chaplin: sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando nada mais restar do teu sono encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Muita paz para todos. Belíssima mensagem, viu? Parabéns.
existe espiritismo sem Jesus, nem espírita sem Jesus, certo? Jesus é o leme que nos conduz. É necessário que nós sigamos juntos a esse propósito de conquistar a nossa felicidade, construir nossa manhã feliz. Isso é uma tarefa de cada um. Céu e inferno não existe. Existem mundos superiores e mundos inferiores. Instâncias felizes e instâncias infelizes, construções de cada um de nós. Nós construímos o nosso céu ou costuramos para nós mesmos o inferno de sofrimento e de amargura. Então, é a nossa vida que vai decidir o nosso amanhã. Nós estamos construindo por nós mesmos esse esforço aí, ensinamento dessa noite, né? Jesus ao lado de Madalena, ao lado daqueles infelizes doentes, todos eles que foram beneficiados, curados. Muitos não entenderam a mensagem renovadora do Mestre, não seguiram Jesus, ficaram doentes novamente, né? Não são recidivas da vida. A mesma coisa ocorre conosco. Passamos a encarnação toda aqui, né? Recebendo oportunidades valiosas de aprendizado, de renovação, oportunidade que aprendemos a amar, a perdoar, a compreender, a ter paciência. E nós vamos desprezando as oportunidades que surgem, vamos precisar retornar para aprender a lição. Como um aluno que é reprovado na escola, tem que voltar para repetir o ano. Assim são as repetidas reencarnações que nós estamos realizando para evoluir. Então, seguimos firmes nesse propósito. As leis divinas são leis naturais, que elas ocorrerão sempre. É como ele disse no início, Deus não castiga ninguém, não. Também não perdoa ninguém, não. Somos nós que nos perdoamos, somos nós que nos castigamos. Com a nossa própria consciência, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, cada um que vem para uma reunião como essa, sai daqui renovado, sabendo coisas novas e conhecendo que a felicidade é uma construção de cada um de nós. Porque nós, os espíritos, conhecemos tanto, não é? Às vezes não nos perdoamos, não nos compreendemos, não é? Preferimos uns aos outros. Nós, espíritos, com conhecimento que a gente tem, devia ter criaturas, 0 quilômetros, mas não somos. Somos criaturas ainda fracas, ainda imperfeitas, ainda erramos, mas a nossa consciência não está adormecida. Nós nos cobramos, choramos à noite quando não dormir, recordando os atos, porque muita gente não recorda os erros que praticou. Muitas pessoas só estão olhando para dentro de si mesmo. Tem razão em tudo. E Chico disse uma coisa interessante: o importante não é ter razão, é ser gentil, é ser amoroso, é ser bom. Então, essa, em suma, foi a mensagem desta noite. Nós agradecemos a sua presença, velho. Vem outras vezes, viu? Vem outras vezes. E dá um abraço lá, Anitta, Cláudio, o pessoal que trabalha lá no Quintão. Então vamos. Então vamos encerrar nossos trabalhos, solicitando a nossa irmã Lúcia, né? Que possamos serenar nossas mentes e corações e pensar em Jesus. Amado Mestre, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de trabalho e oração, ouvindo as belíssimas lições e refletindo sobre elas. Que as lições trazidas nesta noite possam nos servir de qualidade, de reflexões para aplicá-las no dia a dia, que possamos entender, Senhor, que não estamos sós, mas a caminho com outros irmãos tão necessitados como nós, que possamos ser mais solidários, mais fraternos, mais amorosos e, acima de tudo, entendermos que após a tempestade, após a dor, após as dificuldades, sempre surge um raio do sol, Senhor, e a tua luz nos ilumina, que possamos te seguir com os teus exemplos, que possamos te vivenciar com as lições do teu Evangelho, não apenas
da boca para fora, mas fazendo as necessárias reformas íntimas que precisamos, e que as dificuldades e os problemas que nos batem à porta sejam apenas uma oportunidade que estamos tendo de rever os conceitos, as nossas práticas do dia a dia e mudarmos, sempre orientados pelo Teu amor divino. Que a Tua paz e o Teu amor sigam-nos até os nossos lares e permaneçam em nossos corações e mentes, hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos nosso trabalho e desejamos de coração para todos muita paz e muito progresso espiritual.